Começa agora o Fala que Conecta, um papo sobre comunicação, marcas e negócios, de quem entende para quem faz acontecer. Com Jonathan Manique Barreto, da agência SDI. Jonathan Manique Barreto, hoje canetas emagrecedoras, bom dia. Bom dia, João. E acho que todo mundo que tá ouvindo provavelmente conhece alguém que tá usando, né, uma das canetas emagrecedoras, que é um processo que tá mudando toda a indústria de alimentos, bebidas, de moda e até a forma como os restaurantes montam seus cardápios. Vai ao encontro também de uma outra tendência que é o movimento wellness, né, que é a busca sobre bem-estar e atividades físicas e todo um ambiente onde a saudabilidade está no centro, né? Mas o que está acontecendo de fato? As canetas emagrecedoras, né, o Ozempic, Mounjaro e todos os similares, elas deixaram de ser um tema médico para virar um tema econômico, né? No Brasil, o mercado já movimentou cerca de 10 bilhões em 2025 e o consumo cresceu 42% no último ano. A expectativa é de expansão ainda maior, com novos medicamentos e aumento dessa oferta. Então, nos Estados Unidos, né, mais de 12% dos adultos já utilizaram o medicamento para emagrecimento e a gente sabe, né, que é uma tendência que está crescendo cada vez mais. E o que eu vim falar sobre eles, né, não é da perspectiva médica, mas justamente como isso está trazendo uma nova perspectiva e muda a relação das pessoas com comida, com álcool, né, com as compras, com o lazer, a dinâmica de recompensas e principalmente o impulso de consumo. Abri uma caixinha recentemente lá no Instagram perguntando sobre temáticas, né, para falar aqui no Fala que Conecta, e 3 pessoas trouxeram, donos de restaurantes, né, essa temática das canetas emagrecedoras e como isso está impactando a economia, né, em diversas frentes diferentes. Né? Então, como que se lida, né, com um problema que tu não consegue controlar necessariamente? Historicamente, né, a maior margem de muitos restaurantes está nas sobremesas, nos petiscos e principalmente nas bebidas alcoólicas. E agora é justamente esses itens, né, que são os que mais perdem espaços com o movimento das canetas emagrecedoras. Então, as pesquisas mostram, né, uma redução muito relevante no consumo de álcool, porque, claro, junto com o uso da caneta, né, existem vários outros movimentos que são indicados para que o tratamento seja feito da forma adequada, e por isso a gente vê um crescimento muito grande, né, de drinks sem álcool, cerveja zero, menus mais funcionais e mais proteicos. E não é só a indústria dos restaurantes que está se adaptando, né, a indústria do supermercado e alimentícia também, né? Os gastos com alimentação, eles diminuíram cerca de 5% nos primeiros meses agora desse ano, que indica-se que está muito relacionado a esse movimento. E as categorias mais impactadas também são snacks, doces, chocolates, salgadinhos e os ultraprocessados, né? Então, e as categorias que estão em crescimento são as categorias de alta proteína, fibras, alimentos funcionais, suplementos nutricionais. Então, isso indica claramente, né, como esse movimento está impactando a nossa economia. Claro, tem vários outros setores, né, que são super impactados em relação a isso. A moda, né, é uma das maiores surpresas, com milhares de consumidores reduzindo rapidamente, né, as suas medidas. Os varejistas já observaram também uma demanda por tamanhos menores e aumento de procura por outras numerações. Então, hoje eu trago muito mais uma reflexão. É uma pauta que a gente vai tratar aí em outras semanas, porque ela também está totalmente atrelada a outra tendência, que é justamente o crescimento desse movimento wellness, né? Mas trago aqui já algumas dicas para a gente começar a refletir, principalmente, né, esse público que está sendo mais impactado, que são os restaurantes, né? Então, a estratégia 1, né, é focar da quantidade para a qualidade. Né? Então, antes o que era focado em tamanho de prato, né? Hoje a tendência é que a gente possa olhar muito mais para uma dinâmica de qualidade, oferecendo
proteínas premium, ingredientes selecionados, um equilíbrio nutricional, e o foco, né, da experiência sai do volume e vai justamente para a melhoria de qualidade, né? Uma outra estratégia também é da fartura para personalização, onde a gente pode construir, né, pratos aí, onde o consumidor pode montar a sua proteína, escolher o acompanhamento, escolher, né, a forma como ele constrói o prato, justamente para se adequar às necessidades que ele tem em relação à sua alimentação e principalmente da indulgência para o bem-estar, né? Então, o novo luxo não é exagerar, é se sentir bem. E por isso, né, também a aderência, né, a esses menus mais proteicos, drinks sem álcool, sobremesas menores e mais elaboradas, e também os movimentos de indulgência com os ingredientes funcionais. Então, aquele docinho que não é tão calórico, que não é tão grande, né, mas que às vezes ainda faz sentido dentro dessa nova dieta. Então, é muito importante a gente ter esse olhar para a venda de ocasião e não mais de quantidade, né? Atrelado a esse movimento. E a gente já vê alguns movimentos muito claros acontecendo em restaurantes, justamente em relação à ampliação, né, de opções ricas em proteína, criando menus mais leves, reforçando bebidas sem álcool, que acho que muitos restaurantes não eram adeptos ainda a grandes menus de drinks sem álcool, né? E isso se torna uma necessidade a partir de agora. E principalmente oferecendo porções compartilháveis e personalizáveis, né? Então, o mercado sempre acreditou que as pessoas compravam mais quando sentiam fome. E também sempre acreditou que esse era um mercado que era quase que imutável, né? Que ele sempre seria uma necessidade básica e estaria em constante crescimento. Mas se a próxima transformação de consumo acontecer justamente, né, porque elas estão sentindo menos fome, para onde que esse mercado vai? Então trouxe algumas reflexões já que podem ser colocadas em práticas no seu negócio local, mas certamente a gente vai abordar com mais profundidade aí esse tema nas próximas semanas. Obrigado, Jonathan. Muito obrigado. Esse foi mais um Fala que Conecta. Se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse, pode acessar o @SomosSDI e também o @oBarretoJonathan.